Olá, bom dia a todos. Oficialmente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós falaremos sobre análise de mercado e comportamento do consumidor. Antes de iniciar essa aula, eu costumo fazer uma revisão dos principais conteúdos, porque como eu uso termos muito específicos com muita frequência, eu desejo que estejamos sempre muito alinhados com os conteúdos para que ninguém perca nada, né? Então, assim, a revisão que eu vou fazer é uma revisão bastante simples, é dos conceitos iniciais. Agora, vamos lá então, vamos revisar os principais conceitos a respeito de público-alvo e persona e falar um pouco do mix de marketing. Agora eu pergunto para vocês, podem responder no chat ou abrir o microfone, o que vocês entendem por público-alvo? Porque todas as matérias, todas as disciplinas, todos os momentos eu vou falar de público-alvo e eu quero que vocês tenham muito claro esse conceito. Eu quero que vocês tenham muito engessado na cabeça de vocês esse conceito para que não tenha dúvida de quando eu falar público-alvo e da sua importância. Alguém pode contribuir com um comentário? O que acha? Qual o ponto de vista em relação a público-alvo? Da Ok. público-alvo é quando você faz o seu marketing voltado para um determinado grupo de pessoas. E é aquele grupo que você faz o público-alvo. O público-alvo é o grupo para quem o marketing é feito, tanto empresários, ou adolescentes, ou professores. É para quem o marketing é feito. Exatamente. É o público que você escolhe atender. Então, assim, se uma empresa fala, ou uma pessoa fala, ou você pensa numa campanha, vou atender todos os públicos, já começou errado. Porque você tem que escolher um público, porque você não consegue falar com todo mundo da mesma forma. Você tem que escolher uma forma de falar com cada público. Por exemplo, a linguagem que você usa para público jovem é diferente da linguagem que você usa para idoso, por exemplo. Quer fazer uma campanha para bebês? Quem que você tem que atingir? O teu público-alvo não é necessariamente o bebê. O produto é para o bebê, mas quem é o público-alvo são as mães e os pais que compram o produto para aquele bebê. Então, o público-alvo é um conceito mega importante para o marketing, tá? E, conceitualmente, é o grupo específico de pessoas que uma empresa ou marca deseja atingir com suas ações de marketing, produtos ou serviços. Tá? Não tenha dúvida que é um dos conceitos mais importantes, tanto que existem o mix de marketing, que a gente vai ver logo na sequência, mas o que dá base ao mix de marketing é o público. Todo mix é em função daquele público. Tá? Então, é identificado com base em características comuns. Quais são essas características, né? Vamos dar uns exemplos para vocês. A idade é um exemplo. Vou atender públicos idosos. Vou atender público adulto. Vou atender adolescentes. Vou atender crianças. Vou atender bebês. Então, são vários tipos de público que você pode atender. Você pode por localização geográfica. Vamos supor que eu quero vender somente para estados ou cidades onde o clima é frio. Por exemplo, o chimarrão. O chimarrão é um produto quente, é uma bebida quente. Ela é mais comum no sul do Brasil porque é um pouco mais frio que o norte e nordeste. Mas professor, existem nordestinos, gaúchos no Nordeste que tomam chimarrão. Sim, pessoal, mas não é o foco. Se você procurar naquela região, você não vai ver propaganda de chimarrão, porque não é o público. Eles são segmentados por localização geográfica, tá? São escolhidos por localização geográfica. Um outro são interesses. Interesses. Vou atender públicos que são esportistas. Vender roupas, vender tênis, vender equipamentos. Só para constar, por exemplo, se Deus quiser, hoje comprarei uma bike. Então, eu sou público
atleta, o esportista, né? Não atleta, esportista. Então, se as propagandas de esporte me atingem, independente se eu sou estou em outro tipo de público-alvo, eu posso estar dentro do público-alvo de idade e de interesse. Por exemplo, o público religioso também é um público bem específico. Ele pode estar incluído em outros públicos-alvos também, tá? Interesse, tudo que você tem vontade de fazer. Renda. Vou atender a classe A. Quem ganha 30, 40 mil ou mais por mês. Vou atender a classe C, que ganha X por mês. Vou atender um público de baixa renda. Você escolhe de acordo com a renda. Outro é gênero. Eu vou atender as mulheres. Em geral, você atende um público. É muito comum você vender cosméticos como público-alvo as mulheres. Vou vender cosméticos, então você faz as propagandas direcionadas para o público feminino. Mas eu uso, um homem, né, um menino, fala, eu uso shampoo, eu uso não sei o que, eu uso tal. Não importa, não é essa a questão. É que a comunicação ela vai atingir mais as mulheres porque elas são mais compradoras. Não significa que você não use, tá? Um outro é comportamento de compra. Vou colocar uma situação, eu quero que vocês concordem, discordem ou deem sua opinião de qualquer forma. Vamos supor que seu pai, sua mãe, o responsável pela sua casa, peça para você comprar pão na panificadora. Você te dá o dinheiro, você vai na panificadora comprar pão. Quem de vocês vai lá na panificadora para comprar 5, 10 pães, 7 pães, não sei. Vai na panificadora e compra exatamente o que foi pedido e volta para casa. Quem faz isso? Ou levante a mão, ou dá um joinha, ou exatamente, Aika. Mais alguém? Isso, né? Agora eu pergunto para vocês. Se você vai na panificadora para comprar aqueles pães, mas chega na panificadora, você vê que tem um pão doce, tem uma orelha de gato com a cavirada, tem um sonho, um chocolatinho, e acaba comprando outra coisa junto. Compra o pão, certinho, mas compra outra coisa junto. Tipo, entre aspas, precisa comprar algo mais. Eu quero comprar uma paçoquinha, comprar um chocolate, ou com o troco compra balas, não sei. Quem tem esse tipo de postura, né, de comportamento na hora da compra? Quem? Quem compra mais que o pão? E compra mais alguma coisinha, nem que seja uma coisa simples. Alguém? Olha, não pode mentir. Deus está vendo, tá? Ok. Esse tipo de situação diz respeito a comportamento de compra. Tem pessoas que vão lá, compram o que é necessário. E tem pessoas que vão e impulsivamente às vezes compram uma coisinha a mais, ou às vezes não entra na loja só para ver uma roupa, alguma peça de roupa que está na vitrine, um tênis, e acaba comprando mais coisas do que somente o tênis, só a roupa, ou até não planejava comprar a roupa e compra, ou seja, impulsivamente. Isso é comportamento de compra, né? Então, qualquer fator que pode influenciar as decisões de consumo está associado a, você pode associar isso ao público-alvo, né? Qualquer característica você pode definir como um público-alvo específico. Tudo bem? Agora vamos à segunda parte. Quem de vocês pode me definir? De público-alvo, nós tivemos uma opinião bastante assertiva em relação ao conceito, mas quem pode definir o que significa persona? Persona. Opa, um de cada vez, um de cada vez. Quem pode definir o que é persona? Tá bom, tá bom. Eu vou dar uma chance para vocês, vou dar uma dica, tá?
Persona é uma representação semifictícia do cliente ideal, construída com base em dados reais sobre o comportamento, preferências, necessidades e desafios do público-alvo. Então, persona é como se fosse uma pessoa única. Se o teu cliente fosse uma pessoa, você, você definiu o público-alvo. Vai ser mulheres adultas que ganham uma faixa de renda X, de, sei lá, 6 mil, 7 mil por mês, e você vai vender cosméticos. Ou seja, renda, idade e gênero, né? Você define o teu público, né? Mas se esse público fosse apenas uma pessoa, quem ela seria? Quem ela seria? Então, é a especificação da pessoa, é uma pessoa, é o teu cliente ideal. É fictício, claro, mas ele é ideal, né? É, é mais detalhada e envolve aspectos como motivação, objetivos, medos e valores. Tá? Vamos fazer agora um comparativo entre os dois. Tá? Vamos pensar na sua persona em função do seu público-alvo. Público-alvo, por exemplo, mulheres com idade entre 35 e 50 anos, que residem em áreas urbanas, têm uma renda média alta e estão interessadas em cuidados com a pele e estética. Então você pode perceber que ele é um grupo de mulheres. Ela está numa faixa etária entre 35 e 50, reside em cidades, áreas urbanas, e tem uma renda média específica com interesse em cuidados com a pele e estética, né? É identificado com base em características demográficas e comportamentais amplas, como idade, gênero, renda e interesses gerais, mas não detalha aspectos individuais, tá? Até aqui, alguma dúvida? Até aqui vocês podem só dar um joinha, um oi, um positivo ou só dizer ok, né, no chat. Só para eu saber que estamos alinhados nessa questão. Alguma dúvida até aqui? Ok, Hilda. Mais alguém? Tá. Como não tivemos perguntas, não tivemos nada, eu vou considerar que vocês estão compreendendo o conteúdo, tá? Agora, o que é uma persona? Você pode perceber que a persona ela vai ter características muito mais específicas. Por exemplo, qual que é o nome? Ah, é Júlia Martins. Tem uma idade de 42 anos. A profissão é gerente de marketing. Localização em São Paulo, capital. Estado civil casada. A renda mensal é em torno de R$ 6.000. As motivações dela é que está preocupada com o envelhecimento da pele e busca produtos de qualidade, que ajudam a prevenir rugas e flacidez. Então você pode perceber que aquele grupo de alvo está sendo representado por uma pessoa apenas, certo? Busca por marcas que ofereçam ingredientes naturais e que não testem em animais, também é importante para ela, já que se preocupa com o meio ambiente e a ética no consumo. O comportamento de compra, né? Costuma comprar produtos de beleza em lojas online e é influenciada por resenhas e testemunhos de pessoas que compartilham experiências reais. Segue influenciadores de beleza e dermatologistas nas redes sociais para obter recomendações de novos produtos. Aqui tocou um ponto bem importante, né? Algum de vocês segue algum influencer, algum influenciador? Opa, um de cada vez, um de cada vez. Pode responder no chat, fala só eu. Isso, Yasmin. Mais alguém? Vocês querem compartilhar de qual influenciador? A Nicole também. Ok, vou contar para vocês que eu sigo uma influenciadora. É...
ela é uma médica e ela fala sobre cuidados com a saúde em termos de suplementação de nutrientes, e não suplementação de produtos de academia, tipo creatina, whey protein, né? Ela fala assim, a importância do zinco e ela explica por meio de desenhos, gráficos, informações, o que o zinco faz no seu corpo, o que o magnésio faz, a importância de você consumir ômega 3. Então eu sigo ela e acho bem relevante para minha saúde. Mas isso sou eu, né? Tem pessoas que seguem influencers de leitura, tem pessoas que seguem influencers de moda, de jogos de videogame. Existem N opções, né, de finanças. Inclusive eu seguia um influenciador de finanças, mas não sigo mais, né? Ok? Vamos adiante. Agora vamos falar sobre mix de marketing. O que vocês entendem? Ah, a Hilda é sobre maquiagem, né? Tá certo, tá certo. Mais alguém quer compartilhar? Ok. Felipe Neto, Camila Loures, Cristiano Ronaldo, Virgínia, Neymar, Selbit? Selbit? O que é isso? Japeta? Tá, eu não. A maioria, confesso que eu não conheço. Confesso que eu não conheço a maioria desses influencers que vocês estão mencionando. Psycho. Ok. Agora eu quero que vocês me expliquem o que significa, qual que é o conceito que vocês têm, qual o entendimento que vocês têm sobre mix de marketing. O que significa mix de marketing? Isso é um dos fundamentos do marketing. A gente falou de público e persona, que eles são elementos mega importantes, que vão fundamentar, que vão dar orientação, vão dar base para o mix de marketing. Mas o que é o mix de marketing? Essa versão que eu tô apresentando para vocês é uma versão do começo do século, tá? Século XX, então faz uns 10 anos mais ou menos. Mas ela ainda é muito válida. Tem algumas coisas a mais, mas a gente vai ver a evolução no decorrer das aulas. Mas qual que é o mix de marketing? O que é o mix de marketing? Alguém pode. É o que fundamenta, né? Por exemplo, no caso aí é produto, praça, promoção e preço. São os 4 P's. É o que faz o marketing. Você vai fazer o marketing baseado nisso. O seu produto é o principal, o preço vai ser o que você vai colocar, o valor do seu produto, promoção vai ser as propagandas, como é que você vai vender esse produto, e a praça é o lugar, a localização do seu produto. Perfeito, perfeito. Parabéns, Hilda, parabéns. Realmente admiro a sua participação e, inclusive, a tua assertividade na resposta. O mix de marketing, né, nos primórdios, abordava essas questões de preço, praça, produto e promoção. É, tudo, todas as estratégias que são montadas em marketing em cada mix de marketing, ela está em função do público-alvo. Em função do público, você define o preço, a promoção, a praça e o produto, tá? Quero atender idosos. Você tem que escolher o produto adequado para eles. Por exemplo, eu não costumo ver idoso usar boné. Pelo menos o boné mais modernos, né? Por exemplo, eu vou atender público jovem. Não vejo jovem usar roupa social. Então, assim, você define o teu público, daí você vê o que aquele público demanda de produto. O que aquele público tem desejo ou necessidade para você atender, tá? Vamos falar do primeiro, que é o produto. Um produto ou serviço é tudo o que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou um desejo, tá? Ele pode ser um bem físico,
um celular, um carro, uma experiência. Uma experiência, por exemplo, vou no parque de diversões. É uma experiência que você está vivendo. Pode ser um evento, por exemplo, um show. Pode ser lugares, um lugar que você vai visitar. Propriedades, por exemplo, vou vender minha casa. Um produto é a casa, um produto é um apartamento. Pode ser informações. Informações são muito válidas. Por exemplo, se você souber que um determinado terreno vai valorizar, você pode vender essa informação, a pessoa compra o terreno e ganha dinheiro em cima, né, dessa propriedade. Então, são formas da informação valer dinheiro. Existem outras formas de produto? Talvez sim, né? Mas as principais são essas. As principais são essas, tá? Então, alguma dúvida até aqui? Ou podemos ir adiante? É claro que dentro do elemento produto, existem N variáveis. Tá? Existem N variáveis, tá? O produto pode ser classificado de várias formas diferentes, tá? Daniel falou, idoso usa só remédio. Que maldade, que comentário maldoso, Daniel. Tá bom? Vamos adiante então, né? O preço. Pessoal, desses 4Ps que foram apresentados, o preço é o único que traz dinheiro para a empresa. O produto vai demandar dinheiro para você comprar, para você produzir. A praça vai demandar dinheiro para você transportar, para você armazenar. E a promoção vai ser para você divulgar, para você promover. Mas o preço é o único que entra dinheiro. E é a quantidade em dinheiro que se cobra por um produto ou serviço. A soma de todos os valores que os consumidores trocam pelo benefício de obter ou utilizar um produto ou serviço. Em suma, é a soma de tudo que um produto ou serviço oferece ao cliente. Existem técnicas para você definir preço. Ah, eu comprei por 5, vou vender por 7, vender por 10. Não é bem assim. Existe uma série de técnicas para você poder definir o preço de modo mais adequado, para que não tenha nenhum erro, para que você não saia perdendo dinheiro. Porque uma loja, por exemplo, uma loja que vai vender tênis, ele compra o tênis a 50 e vai vender a 100, mas tem que considerar o quê? Que tem salário de vendedor, tem comissão de vendedor, tem aluguel da loja, tem a compra de manequins, de cadeira para os caixa de, de computadores para você poder gerenciar o negócio, tem luz, tem água, tem internet. Então, tem uma série de custos. Então, não é simplesmente colocar um valor em cima. E fora o custo do produto, né? Não é só simplesmente colocar um valor aleatório em cima. Tem toda uma técnica para você colocar esses custos rateados dentro desse preço, tá? A praça. A praça é toda atividade de colocar o produto em determinado local ou mercado, certo? Também é chamada de ponto de venda e é composta por canal de distribuição, intermediários, armazenamento e estoque, logística e unidades de lojas físicas ou virtuais. Daí você pensa, eu vou comprar um produto e não tem mais custo para a empresa? Sim, tem um custo. Tem um custo de transporte. Porque se aquele produto desviar ou der algum problema no transporte, a empresa que está vendendo, ela vai ter que custear, ela vai ter que bancar, ela vai ter que pagar esse produto de novo. Vai ter que entregar um novo produto ou devolver o dinheiro. Então, isso é custo para a empresa. Mas é só entrega, professor? Não. O ponto de venda também. Vou contar uma curiosidade que é verdade, tá? Eu não sei como funcionam os mercados de Santa Fé, mas aqui em Curitiba funciona assim. A maioria de reposição
de produtos nas prateleiras do mercado é feita pela própria empresa que fornece o produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem uma prateleira lá que vende produtos da Lacta, chocolates. Chocolates, eu não sei se elas vendem bolacha, cookies, alguma coisa assim, mas vamos supor só chocolates. E começou a faltar produto, porque o povo vai lá, compra e vai diminuindo a quantidade de produto disponível. É a função do fornecedor da Lacta ir lá e repor. O mercado em si, ele não é obrigação dele repor, porque é interessante para a marca que seja vendido o produto. Então isso é custo, certo? Isso é custo para quem está vendendo o produto para o supermercado. Então, à disposição no ponto de venda também, os melhores locais nas prateleiras é pago, certo? Se você quiser um produto na altura dos olhos do cliente, é mais caro do que se você tiver um produto mais abaixo ou mais acima, tá? Uma outra questão curiosa também, produtos para criança. Criança é pequenininha, né? Menos de 1 metro de altura. Então, os produtos infantis você pode perceber que são todos nas últimas prateleiras. Balinha, docinho, coisas que criança pega para levar, tá? Então, o ponto de venda também custa. Ah, mas é só isso? Não. O estoque. Estoque tem 2 tipos de custo diferentes, certo? Vamos supor que você tenha 10 mil reais. Não, vamos dar um exemplo mais real. Você tem 100 mil reais e comprou 100 televisores a R$ 1.000 para vender. Você vai vender essas 100 televisões, que pagou R$ 1.000 cada, vai vender por 2.000, 3.000. Né? Então, onde que você vai deixar essas TVs? Vai deixar na loja. Se for deixar na loja, vai ocupar espaço. Ah, eu vou alugar um barracão para deixar os produtos. Também custa o aluguel do barracão. Então, tem vários custos. É só isso? Não. Enquanto você não vender, o teu dinheiro está ali investido em produtos. Então, enquanto ele não vender o produto, o dinheiro não entra. Então, você está com o dinheiro parado em produtos. Então, é custo. Querendo ou não, é um custo. Tá? A promoção. A promoção é a voz da marca. É como a marca vai se manifestar, vai promover produto em relação à sua venda, a qual estabelece diálogo e constrói relacionamento com os consumidores. E a comunicação de marketing é o meio pelo qual você busca informar, persuadir, lembrar as pessoas, os consumidores, sobre as marcas, produtos ou serviços. Ou seja, é a voz da marca, é como a marca vai se comunicar com o seu cliente. Tá? Então é muito importante ter uma comunicação adequada. Aí você olha a palavra promoção. Lorena, você gostaria de perguntar alguma coisa? Ok. Promoção. Promoção não é compre 5, pague 4. Não é esse tipo de promoção. Esse tipo de promoção é promoção de vendas. Você dá desconto, é promoção de vendas. Você faz uma promoção de vendas na hora da venda. Aqui a promoção é um pouco diferente. Aqui a promoção é promover, é o ato de promover a sua marca. Tá? Até aqui alguma dúvida? Vamos ver os mais comuns de comunicação? Alguém já viu propaganda? Já, né? Viu propaganda. Inclusive, vocês devem adorar aquelas propagandas que vem. Vai assistir um vídeo no YouTube e tem uma propaganda. Seu vídeo começará em 5 segundos, 6 segundos. Alguém gosta dessa propaganda? É legal, né?
Enfim, né? Isso é uma forma de comunicação que a empresa está fazendo para você, tá? Publicidade. Publicidade engloba mais questões, né? Toda forma de comunicação da marca, ela está inserida na publicidade. Eventos ou experiências. Eu lembro que eu fiz eu usei no meu TCC da minha segunda faculdade, um evento da Skol Beats. Não sei se vocês conhecem a Skol Beats, mas a Skol é uma cerveja. E ela fez um evento da Skol Beats, ou seja, a música eletrônica no Brasil estava ainda em expansão e eles fizeram um evento para promover a marca. Eles fizeram um evento chamado Skol Beats. E esse evento, ele é um evento musical de música eletrônica e ele, ele proporcionou uma grande experiência para o público que gostava desse som, tá? Então é uma forma que tem evento e experiência junto. Marketing direto. Está associado à venda direta. Tipo, um exemplo de marketing direto é vendas da Mary Kay ou da Avon, por exemplo. O cliente, ele já conhece a marca, ele já pré-aceita aquela marca. É por isso que, que o marketing direto, você já vende para um público que já está propenso à compra daquele produto, tá? Vendas pessoais, que é o venda de porta em porta, venda por meio de lojas. Relações públicas, que está associado à relação, um político, artista, causou uma imagem muito ruim nas mídias. Então ele vai fazer uma relações públicas, vai melhorar a imagem dele perante o público. E a promoção de vendas, que daí entra aquelas ofertas, compre dois, pague um, né? Isso é promoção de vendas, tá? Pessoal, eu gostaria que algum de vocês se manifestasse e conceituasse para mim a diferença entre necessidades e desejos. Qual a principal diferença entre eles? Necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que você precisa, como roupa, produtos de higiene, comida, água. Agora, desejo é lazer, coisa de lazer. Então, muito obrigado pela participação, Luísa. Eu daria uma nota 90, porque faltou um detalhezinho só na sua resposta, mas está certinho. Necessidade é o que você precisa. Você precisa se vestir. Quando está frio, você precisa de um casaco. Quando você está com fome, você precisa de comida. Está com sede, precisa de água. Então, isso é necessidade. Perfeito. Desejo. Desejo é o que você quer. Vamos supor roupa, camisa. Camisa é uma necessidade, por exemplo. Camisa. Necessidade porque eu preciso me vestir. Desejo. Eu quero uma camisa de tal marca. Então, é uma necessidade que virou um desejo. Agora eu pergunto para vocês: arroz é uma necessidade ou é um desejo? Necessidade, necessidade, mais alguém? Ok, ok. Ok. A Hilda falou depende. Ok. Mais alguém? Hilda, obrigado pela participação de todos que participaram. Hilda, eu gostaria de um esclarecimento. Por que você acha que depende? Eu quero informar que a sua resposta está certa. Depende. Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque a necessidade em si é a alimentação. Ok. A necessidade básica do ser humano é a alimentação. Mas o arroz, ele é um tipo de alimentação. Você precisa se alimentar, não necessariamente de arroz. Você tem outros tipos de alimentação. Então, a necessidade é a comida, qualquer tipo, uma que sacia a sua fome. Não necessariamente o arroz. Arroz é um desejo. É algo que você... Porque, por exemplo, os brasileiros gostam de arroz com feijão. Agora, se você for para os Estados Unidos, é um fast food.
Então você tem a diferença ali que são os desejos, mas a necessidade é a mesma que a alimentação. Obrigado pela participação. Assim, tá quase certo, quase certo. Por exemplo, assim, arroz, está com fome, come arroz. É uma necessidade. Você mata uma fome, é necessidade. Mas o desejo está associado ao arroz é você comer, eu quero arroz, mas eu quero arroz de forno. Eu quero arroz à grega. Você quer o arroz, mas quer ele de um outro jeito, de um jeito que você prepare de uma forma que ele fique especial, que ele fique diferente do que é naturalmente. Então, eu preciso do arroz, estou com fome, é necessidade. Eu quero um arroz diferente. Eu quero arroz, mas eu quero arroz diferente, daí é desejo, tá? Ficou claro para vocês a diferença? É como eu falei, eu quero um computador, eu preciso para trabalhar porque eu sou escritor. Então, qualquer computador serve? Sim, para sanar a necessidade. Mas eu quero um computador da Dell, um computador da Lenovo, aí é um desejo. Eu quero um computador porque eu preciso, mas eu quero tal marca, daí é um desejo. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Hilda, muito obrigado pela participação. A sua resposta realmente depende, está correta, tá? Só faltou o desejo, só faltou alinhar um pouquinho, mas obrigado pela participação de qualquer modo. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque a gente vai entrar na aula a partir de agora. Então, assim, esses conceitos que eu passei para vocês, eu martelo em todas as aulas de modo muito enfático. Eu vou falar muito, muito, muito de público, de persona, talvez persona um pouco menos, mas eu falo muito de público-alvo porque ele vai dar base para todas as estratégias, tanto de marketing, do mix de marketing, que é preço, produto, prazo, promoção, e tudo vai ter em função disso. Então, eu falo muito desses 4 itens também, e todas as atividades que vocês fizerem, vocês vão fazer com base no público-alvo. Vocês vão definir um público para a estratégia de vocês. Tem alguma dúvida? Porque eu vou trocar o slide agora para o slide da aula. Alguém? Dúvidas? Ok, como ninguém se manifestou, vamos ao conteúdo da aula efetivamente, que é análise de mercado e comportamento do consumidor. Vocês perceberam que o comportamento do consumidor ele mudou nos últimos tempos? Alguém concorda comigo? Não? Sim? Tá igual? O seu avô, sua avó, eles pensavam, agiam, compravam, consumiam igual os jovens de hoje? Consomem os mesmos produtos? Exatamente, não. Óbvio que não, né, Daniel? Óbvio que não, né? Muito bem, obrigado, Luísa, Hilda e Daniel pela participação. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai compreender os conceitos de análise de mercado e comportamento do consumidor. São os dados básicos. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa que é o macroambiente. Assim, pessoal, esse assunto ele não é de marketing, mas ele vai fundamentar todas as estratégias das empresas, inclusive influenciar na sua vida sem você perceber. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco nesses conceitos que eu vou passar agora, que eles são mega importantes, tá? Macroambiente pensa assim, uma análise de tudo que influencia a empresa, influencia o consumo, influencia as pessoas, influencia um país. Só que o país, a pessoa, a empresa não tem poder de mexer não tem poder de alterar qualquer variável dessa. Vamos dar um exemplo, vamos conceituar primeiro. Macroambiente é como o grande cenário onde tudo acontece. Vocês vão entender um pouco mais no decorrer dessa aula, tá? É um conjunto de fatores externos que influenciam uma empresa, uma organização, ou até mesmo você, mas sobre os quais
a empresa, a organização, ou você não tem controle direto, tá? Quais são os principais? Existem outros, mas vou falar os 4 ou até mesmo 5 principais, tá? O primeiro é o político. O segundo é econômico. O terceiro é social. E o quarto é o tecnológico. São mudanças sociais, tecnológicas, econômicas ou até mesmo políticas que influenciam a nossa vida e a gente não tem o que fazer. A gente tem que aceitar e se adequar à nova realidade que está acontecendo. Tá? Vamos pensar no ambiente político. São as decisões do governo, leis e regulamentos que impactam o funcionamento das organizações e impactam o consumo. Por exemplo, imposição de tarifa de importação, novas leis ambientais, taxação no comércio, certo? Alguém de vocês compra produto da Shopee, da Shein, da AliExpress? Muita gente, né? Tá. Vocês É bom comprar por lá? É bom? É mais barato? Vale a pena? Só na Shein, Daniel? Ok. Hilda, Nicole, Isabelle, Clara. É, a gente compra por lá, né? Eu também compro muito por lá. Não aconteceu no ano passado ou no anterior uma taxação para tudo que é importado a partir de determinado valor ou até tal valor? Não é obrigado a pagar uma taxa a mais? Certo? O que nós, consumidores, podemos fazer? Podemos reivindicar isso? Ah, eu não vou pagar. O que acontece se você não pagar? Exatamente, Raika. A gente acaba chorando porque não tem o que fazer. Atualmente ok, vamos ver o que o Daniel comentou. Atualmente só está taxando por causa do Lula. Exatamente, mas assim, não vamos falar de política em si, dos políticos em si, mas existe a taxação, ou você paga, ou você não recebe o produto, ou opta por não comprar, certo? Mas influencia ou não a nossa compra? Influencia ou não a nossa compra? Você opta, às vezes, já teve produto que eu optei por não comprar, porque ia sair mais caro se eu comprasse no Brasil. Então, influencia sim. Então, são questões políticas. São leis de, por exemplo, uma empresa pode sofrer muito com isso. Ela importa produtos, mas se houver uma taxação, se tiver, o produto custa mais caro para ela. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa que envolve o meio ambiente, você vai, em novas leis ambientais, você vai ter problemas para abrir sua empresa ou fazer seu negócio, ou vai ter que custar mais. Vamos ver o que o Daniel escreveu. Tem produto que a taxação é mais cara, exato, que é mais cara que o produto. Exatamente, Daniel. Às vezes a taxação é muito alta, né? Vamos adiante, então. O próximo questão do macroambiente é o ambiente econômico, que são fatores econômicos que afetam o mercado, fatores que afetam as empresas e afetam o consumo. Ah, o que a gente falou da Shopee, por exemplo, da Shein, da AliExpress, não é econômico. Ele tem um custo econômico maior. Mas o que a gente falou lá foi que o custo acontece por causa de uma medida do governo. O governo optou por taxar. Então a gente está falando da taxa, que a partir de agora tudo é taxado. E isso impacta a economia. Tá? Por exemplo, numa crise econômica, as pessoas compram menos. Não é verdade? Teve uma crise muito grande em 2008, 2015, que impactou muito o consumo de muitas empresas, de muitas pessoas.
o aumento do desemprego, por exemplo, a alta do dólar, né? São tudo questões econômicas que se aumenta a inflação, por exemplo, aumenta os preços no mercado. O que a gente pode fazer? Alguém pode me responder? O que a gente faz se aumenta o preço? Pode, exatamente, pode pedir desconto, o que mais? Pode pedir desconto, mas assim, é caro para você, mas é caro para quem está vendendo também, né? Para ele comprar o produto. Você pode pedir desconto, você pode optar por não comprar, ou pode realmente pagar o preço mais caro. Mas que ação que você pode ter? Você não pode mudar o preço. Você tem que receber o preço e o máximo que você pode fazer é pedir desconto, né? Vamos pensar no ambiente social. São mudanças no comportamento ou na cultura, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo, mudanças sociais muito significativas. Eu coloquei assim algumas, até coloquei mais que os outros, porque ela muda o comportamento do consumidor também. Maior procura por produtos sustentáveis, ou seja, as pessoas estão mais conscientes sobre o impacto ambiental, e não só ambiental, mas como querem produtos que não testem em cachorros, em animais, em pets, né? O aumento da preocupação com a saúde, isso é muito comum. Casais com menos filhos também. Antigamente, meu pai tinha 12 irmãos, a minha mãe teve 14 irmãos. Ou seja, eu não terei filhos, né? Então você pode perceber que nós teremos. Os casais em si, eles têm menos filhos hoje, né? Ou até mesmo tem menos casamentos hoje. As pessoas optam por morar sozinhas, viver sozinhas, também é possível. O envelhecimento da população. A população está ficando, está tendo uma longevidade maior de vida, então está aumentando o número de idosos no país, ou no mundo, não só no país, né? E a última é a tecnológica que eu listei, né? A tecnológica são as inovações que podem trazer oportunidades ou desafio para as empresas, ou até mesmo para você. Eu coloquei o exemplo, o aumento dos aparelhos eletrônicos mais modernos, o surgimento da inteligência artificial, novos processos produtivos, ou seja, formas de você produzir mais com menos dinheiro, ou ser mais eficiente com menos pessoas, aumento de aplicativos de delivery, por exemplo, algumas pessoas saem menos e pedem mais comida em casa. Ou seja, existem N fatores tecnológicos que impactam o consumo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Eu gostaria de salientar que ali o terceiro item, novos processos produtivos, né? É, o processo produtivo, novas formas de produzir, ela é uma variável tecnológica, é uma evolução tecnológica. Processo está associado à tecnologia, não é só aparelhos eletrônicos. Também são formas de fazer as coisas. Eu vou fazer bolo para vender. Vou fazer docinho. Você vai lá, enrola, tipo brigadeiro. Vai fazer brigadeiro, enrola a massa bonitinho lá e tal, e vende. Ou você descobriu que se você pegar, você pode colocar dois na mão e fazer dois ao mesmo tempo. Consegue fazer, coloca numa bandeja e faz vários ao mesmo tempo. Isso é um processo. Isso é uma evolução tecnológica, tá? Então vamos fazer uma enquete, tá? Um exercício rápido. Eu vou falar, vou colocar na tela e vocês falam qual que é a variável macroambiental. Tudo bem? Vamos ao primeiro. Alta do dólar. Alta do dólar. Ele é uma variável política, econômica, tecnológica ou social? Quem pode, quem pode dar opinião? A Raika, ele econômico. Mais alguém? Heloísa, econômico. Última chance. Mais alguém? Perfeito, pessoal. Obrigado, Kemily, Raika e Isabelle, pela participação.
realmente é ambiente econômico. Ou seja, a alta do dólar influencia a economia, influencia o consumo, influencia a importação. Se uma empresa vende, por exemplo, computadores que são produzidos fora do país para vender aqui, na compra dos computadores vai sair, se o dólar estiver mais caro, ela vai pagar mais caro. Tá? Vamos ao próximo item. O início das vendas por meio do Instagram. Político, econômico, tecnológico ou social? Social. Mais alguém? Social. Gente, vendas pelo Instagram, pessoal, é um processo de venda diferente. Exatamente, Hilda. Vocês acertam, é o tecnológico, pessoal. É o processo de venda que mudou. Então, é uma evolução tecnológica, tá? Vamos ao próximo. Casamentos mais tarde. As pessoas não casam. Antigamente, minha avó, meu pai, meu avô, eles casavam com 17, 16 anos. Agora, o casamento acontece com 30, 35, 40. Ou seja, qual variável que é? Muito bem, Raika, Isabelle, Ana, Nicole, Wellington. Exatamente, é uma variação, é uma mudança macroambiental no eixo social, tá? O próximo, qual que é? Taxação da Shopee. Taxação da Shopee. Qual que é? Político, mais alguém? Político? É, vou dar um desconto nesse para vocês. Eu não vou considerar, eu não vou dar ponto, porque isso aqui a gente acabou de dar exemplo da Shopee quando falou do político, então não vale, né? Ficou fácil esse, né? Agora vamos ver os próximos. Famílias menores. As famílias não têm mais 15, 20 irmãos, né? As pessoas. As pessoas agora quase não têm irmãos, né? São um, dois filhos no máximo, né? Isso é uma alteração macroambiental do eixo social. Muito bem. Próximo é aumento da inflação. Inflação é político, né? O Daniel comentou aqui. As famílias são menores porque tá caro comprar fraldas, né? É. Tudo bem. Pessoal, aumento da inflação é político, né? Aumento da inflação é político mesmo? Pensa bem. Pensa bem, é político mesmo? Exatamente, Raika, ele é econômico, pessoal, ele é econômico. Ela é uma variável econômica, tá? Vamos ao próximo. Aumento do Bolsa Família. Aumento do valor do Bolsa Família. É econômico? Ó, considerem que eu também pergunto de modo enganoso, né? Eu pergunto enganoso de propósito, né? Exatamente, é político, né? É uma questão política. E o último, mas não menos importante, a criação do tablet. A criação do tablet. Qual variável que é? Política, econômica, social, tecnológica? Muito bem, é tecnológico, né? Então, ficou clara essa questão, pessoal? Eu fiz esse exercício justamente para que vocês já vissem na prática, começassem a pensar o mundo de modo mais prático, né? Tipo, de modo mais econômico, conceitual, macroambiental, porque vocês, como profissionais do marketing, vão precisar pensar economicamente. Inclusive, uma coisa bem curiosa, vocês conhecem uma marca chamada Boticário, de perfume e alguns cosméticos? Sim, né? Então, o Boticário, eu tive aula da pós-graduação com uma diretora do Boticário, diretora de marketing. Era minha colega do Boticário, minha colega da pós-graduação em marketing.
E ela não tinha formação em marketing, tanto que a pós-graduação dela estava sendo em marketing para ela se especializar. Mas a formação inicial dela era economia. Por quê? Porque economia trabalha com essa questão do macroambiente, entendimento de como o mercado funciona, de como usar os dados em função dos negócios. Então, é por isso que o Boticário utilizou uma economista para ser diretora de marketing, tá? Então, agora vamos falar sobre análise de mercado em si, tá? O que é análise de mercado? É como fazer uma investigação para entender melhor o que acontece em um setor ou mercado específico. É como se você pegasse uma lupa e olhasse o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Se olhasse no mercado, isso é análise de mercado, certo? Ah, a alta do dólar vai impactar o quê? Então você vai mexer nos preços. Então isso é análise de mercado, vai influenciar o consumo na questão de preço. Lá dos 4 P's do Kotler, né? Vai influenciar o preço, vai aumentar o custo do produto. Diminuiu a safra de algum produto, tipo algodão, batata, não sei, qualquer grão, né? Então, vai aumentar o preço porque diminuiu a safra de um produto. Então, você entendeu o mercado, você consegue identificar como que vai ser o impacto disso no mix de marketing, nas suas estratégias de marketing, né? Ou seja, a análise de mercado também está associada a quem são os seus clientes, quem é seu público-alvo. Eu falei que eu ia reforçar esse conceito muitas vezes e vou reforçar. Quem é seu público-alvo, quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes e se existem oportunidades ou desafios nesse setor. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico que eu estudei em marketing, inclusive pude palestrar isso em Portugal. Vocês já ouviram falar de um produto chamado Minibook? Já ouviram falar de um produto chamado Minibook? É um notebook, só que pequenininho. Bem pequenininho assim. Ops, assim, né? Ele é desse tamanho, o notebook. Você abre ele assim, bonitinho, e usa bem pequenininho assim. Isso é um Minibook. Sabe por que vocês não conhecem? Porque o Minibook foi lançado em 2006. Em 2007, a Apple lançou o iPad, o que se tornou, que é o nome dado, o iPad é o nome dado ao tablet da Apple, né? E o tablet, ele quebrou o mercado ele substituiu a venda quem ia comprar o MacBook acabou comprando o tablet, porque achou que era mais conveniente. O tablet não existia, foi uma inovação radical, ou seja, um produto que não existia que passou a existir. Então, mas ele quebrou o mercado do minibook, tá? Então, isso foi um desafio para a empresa do minibook, mas uma oportunidade para a empresa que criou o primeiro tablet, tá? Então, vamos fazer uma enquete rápida. Fazer um bate-bola aqui. Pessoal, não tem segredo, é rapidinho. Vamos lá. Só respondam. Qual o fator mais influencia você ao escolher um produto? Tem A, B, C ou D? Preço, qualidade, marca ou indicação de amigo ou familiar? Preço, qualidade, já tem algumas respostas de qualidade, preço, qualidade, ok. Preço, qualidade, preço, valor. O valor, eu sou pobre. Ok, pessoal. Preço e qualidade, né? Tipo, é custo-benefício. Quando você pensa em preço e qualidade, se o custo vale o benefício que ele oferece. Ou vice-versa, o benefício oferece o custo, né? Então, não tem resposta certa, mas a enquete é como que a sua empresa vê o teu produto para venda no mercado. Ela vai oferecer um menor preço, uma qualidade maior, vai buscar ser uma marca popular, conhecida, ou vai buscar o boca a boca, a indicação dos amigos para... Então, isso a empresa tem que estudar como que o mercado funciona, tá?
Vamos lá, uma segunda pergunta. Onde você prefere fazer suas compras? Em loja física, loja online ou não importa? Pode ser qualquer uma das duas. Na Shopee, né, Isabelle? Ambas online, física, online, ambas. Loja física já experimenta. Ah, exatamente. O Daniel comentou que a loja física você tem a possibilidade de experimentar o produto, e é verdade, concordo com ele. Mas se você conhece o produto, também pode ser online, né? Ok. Isso também ajuda você a definir sua estratégia de vendas, né? Vamos a mais uma perguntinha. Respostas para a pergunta: que tipo de propaganda mais chama a sua atenção? É rede social? É no rádio, na TV? É no outdoor? Ou é no boca a boca? Qual chama mais atenção? Ah, sim. A geração de vocês, com certeza, é a letra A, redes sociais, mas tem, é claro, chama atenção às vezes alguma propaganda na TV, ou outdoor, né? Igual eu percebi que algumas pessoas responderam. E o boca a boca, gente, ninguém falou nisso, né? Mas assim, eu acho que um dos que mais influencia é o boca a boca. Talvez não chame atenção, como a pergunta faz, mas ele influencia muito a decisão de compra. Por quê? Porque, tipo, teu amigo que você conhece, confia, te indicou. Você acaba comprando por conta disso, tá? Vamos à última pergunta. Se você fosse abrir uma sorveteria, pense como profissional do marketing agora, tá? Se você fosse abrir uma sorveteria, qual seria a coisa mais importante a observar no mercado? Vamos ver as opções. Sabores preferidos dos clientes. Você ia optar por observar o preço dos concorrentes, a localização da sorveteria ou as tendências como os sorvetes veganos. Hilda, eu sei, são todos eles, eu sei, mas qual que chama mais atenção para você buscar, para você se preocupar mais, na sua opinião, né? A grande parte é B, A, sabores, preço dos concorrentes. Se você coloca um preço muito alto, às vezes o teu concorrente leva teu cliente. Às vezes, se você colocar um preço muito baixo, o teu cliente pode achar que o produto não tem qualidade, né? Isso acontece, né? Então tá, vamos adiante. Então, assim, não existe resposta certa ou errada. Você, como a Hilda comentou, você vai ter que considerar todos. É claro que alguns você pode considerar mais que outros, depende do teu segmento. Por exemplo, se você procurar atender público vegano, o seu custo para você comprar o sorvete vai ser maior. Então você não vai ter o preço mais baixo. Você vai ter que o preço é um item que você não vai levar em conta de modo tão agressivo quanto a tendência, tá? Ou os sabores até, tá bom? Vamos ao próximo item. O que é uma análise do comportamento do consumidor? Né? É entender como as pessoas fazem escolhas de compra. Vocês já pararam para pensar o que faz vocês fazer uma compra? É como tentar descobrir o que leva alguém a decidir o que comprar, onde comprar, quando comprar e por quê. Pensa, vamos ler de volta. É descobrir o que leva alguém, o que leva você a fazer uma compra, onde você vai comprar, quando você vai comprar e por que você vai comprar, tá? É o que as pessoas gostam, como elas compram e por que escolhem algo. Ah, se é porque é mais barato, porque está na promoção, porque atende requisitos de qualidade, de design. Por que as pessoas escolhem comprar, né?
Vamos à nova enquete, claro, tem que ter uma enquete, porque eu amo a participação de vocês e eu acho relevantíssima vocês participarem, tá? Vamos lá então. Como você prefere comprar? Vamos ver as opções? Eu prefiro comprar pessoalmente na loja física, prefere comprar online pela internet, ou depende do tipo do produto? Ó, tiveram C, C, B, C, C, B, C, C, B, pessoalmente, ok. C, C. Ó, eu, Daferson, né, professor Daferson, eu prefiro opção C. Depende do tipo de produto. Por exemplo, se eu vou comprar um produto que eu já conheço, eu compro online, porque é mais barato. Vou comprar um computador de uma marca que eu quero. Vou comprar um celular de uma marca específica. Eu conheço o produto, eu sei que é bom, então eu compro pela internet, porque é mais barato. Mas se eu for comprar, tipo, tênis, roupas, vou comprar algum item que você tem que provar, às vezes é mais interessante você comprar pessoalmente. Então é por isso que eu, Davidson, opto pela opção C, tá? Agora, próxima enquete. O que te faz escolher um produto em uma loja? Vamos ver as opções. Espera aí. Tá, Daniel, eu fiquei curioso com a sua resposta agora. Você colocou que depende da marca, você prefere comprar pessoalmente, online, ou depende do produto? O que na marca, o que depende, o que na marca depende para que você opte online ou pessoal, ou pessoalmente? Você gostaria de? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Tem marcas que o formato é diferente, é verdade. Tipo, o... se você compra, tipo, tênis da marca 1, tipo Adidas, por exemplo, ele tem um formato, ele tem um tamanho específico, você já conhece. Mas se você comprar Nike, que é concorrente, às vezes a plataforma é menor, maior, até mesmo uma roupa, isso acontece, é verdade. Obrigado, obrigado pela contribuição, muito massa. Vamos ao próximo item da enquete. O que te faz escolher um produto numa loja? Vamos ver como que o pessoal se posiciona. O preço mais baixo, a boa qualidade, uma marca que seja mais famosa ou uma promoção de desconto? O que chama mais atenção? Vamos lá. D, B, D, B e D, preço baixo. A e B, a limpeza chama atenção. A lindeza, desculpa. Lindeza, atendimento, ou seja, daí é presencial, né? Não, mas dentro das opções que eu coloquei, pessoal, tá bom? B, B, A e B, B, D, tá? Legal. Tem pessoas que optam pelo preço baixo. Qual a diferença entre A e D? A e D, tipo, o preço é baixo de qualquer jeito. O preço de tal camisa é X, é R$ 20, o preço de tal camiseta. A promoção, às vezes, o preço é 20, mas hoje ela está por 10, está por 15. Então, isso, naquele momento, acontece a promoção ou o desconto. Então, essa é a diferença principal entre a A e a D. Tem pessoas que optam pelo preço baixo e que pode ser um momento da vida, tipo, não estou trabalhando e não tenho condição, então vou escolher preço baixo. Tem pessoa que escolhe pela qualidade, opta por um produto mais caro, mas que você sabe que vai durar. Eu compro tal tênis porque eu sei que vai durar tantos anos. Eu compro tal computador porque eu sei que vai durar X tempos. Então, tem pessoa que paga mais caro, mas opta pela qualidade. Tem pessoa que opta pela marca. Confia na qualidade da marca, confia, acha que o custo-benefício da marca vale, ou seja, a marca proporciona um preço bom com uma qualidade boa, por exemplo, né? E tem pessoa que também, igual a opção A, opta por promoção de desconto, que
às vezes nem vai comprar, mas chegou na loja, viu que tá barato, vai lá e compra, né? Tá em promoção, compra. Já passei por essas, confesso. Vamos então a mais uma perguntinha. Você costuma planejar suas compras ou comprar por impulso? Ah, pessoal, eu quero uma resposta honesta. Sabe por quê? Deus está vendo. Deus está vendo e sabe se você está falando a verdade ou mentindo, né? Sempre planeja a tua compra, ou seja, vai comprar, mas não, tá dentro do orçamento, vou comprar. Quase sempre planeja, às vezes não, às vezes leva em conta fatores como promoção, compra impulsivamente ou compra por impulso com muita frequência. Ó, algumas pessoas B, C, B, 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 B. Ah, legal. Nicole, parabéns. Olha, pessoal, meu mestrado e o meu doutorado é em finanças. E confesso que eu nem sempre. E meu planejamento financeiro é muito interessante, é muito legal, muito bom, muito confiável. Mas confesso que nem sempre eu compro planejado, tá? Às vezes é impulsivo, tá? Vamos para mais uma questão. O que mais te influencia na hora de decidir uma compra? O que faz você comprar? O que influencia sua compra? É a opinião de amigos e familiares? É a propaganda nas redes sociais? A avaliação de outros consumidores na internet? Ou nenhuma dessas opções? Você tem outro critério que não está listado ali? A maioria é C, né? Avaliação, exatamente. Assim, eu confesso que se um amigo meu que tem o produto, tem, por exemplo, um tênis, tem uma roupa, um computador, eu quero comprar também. Se ele me falar, é um produto bom, eu confio nele, eu acabo sofrendo essa influência. A propaganda nas redes sociais, confesso que me influencia muito pouco. Mas a avaliação dos consumidores pode influenciar na minha decisão de compra, certo? Se eu vou comprar ou não, se é bem avaliado, é bem possível que eu compre, tá? Essa é a ideia, tá bom? Mas legal, teve bastante Cs, avaliação de consumidores. É muito. Ah, vou fazer uma pergunta técnica agora, de pesquisa de mercado. Algum de vocês, quando vai comprar um produto pela internet, seja uma roupa, um tênis, sei lá, um celular, alguma coisa que você queira, você pesquisa preço? Sim ou não? Coloca S se sim e N se não. Isso, muito bem. Muita gente pesquisa, né? Procura o mais barato, melhor qualidade, ok. Agora eu pergunto, vocês olham a avaliação, se ele é bem avaliado ou mal avaliado? Só avaliação, não comentário, só avaliação. Sim ou não? Sim, sim, sim. Ok, muito bem. Legal, legal. Agora, a última pergunta. Vocês olham os comentários das pessoas, se vocês tiverem dúvida até mesmo das avaliações, ou mesmo do produto, se ele vai ser útil para você ou não, você olha os comentários dos compradores anteriores, se eles avaliaram bem, o que eles falaram a respeito do produto, falaram a respeito da entrega, da comunicação da empresa, sei lá, qualquer coisa, qualquer avaliação, vocês olham também? Sim ou não? Raíka, principalmente as fotos, ok. Daniel, sim, não sei se foi para essa pergunta ou para a anterior, né? A Lorena, a Nicole, Emily, legal. Então, confesso que isso é uma realidade bastante recente para mim. Eu comprava sem olhar a avaliação, sem nada. Eu queria um produto, ir lá e comprava.
escolhia o melhor preço, olhava a marca que eu conhecia mais, que eu confiava mais e comprava. Agora não. Agora eu olho a avaliação, eu olho comentários e já teve casos de eu não comprar um produto que eu queria, que eu não comprei. Por exemplo, quero comprar um celular, por exemplo, só um exemplo, tipo um celular da Samsung. Samsung XXRB2, um modelo que eu inventei agora, tá? Quero comprar esse celular. Mas depois que eu vi comentários, eu desisti da compra porque eu percebi que aquele celular em si não ia atender o que eu queria, que é a qualidade em fotografia, qualidade em ou velocidade, ou que não trave, sei lá. Não foi celular que eu comprei, que eu deixei de comprar, e esse foi só um exemplo. Mas já teve casos que eu desisti de fazer uma compra por ver os comentários dos ex-usuários, tá? Então, é hora de praticar, tá? Putz, eu não sei se vai dar tempo, que faltam 5 minutos para acabar a aula. Eu não sei se eu passo atividade agora para vocês. Então tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou pular para o final da aula aqui. Na aula que vem eu começo com essa atividade, tá? O que que nós aprendemos hoje? Vamos fazer uma recordação rápida. O que que a gente aprendeu hoje? O que que a gente aprendeu de importante hoje, que é relevante hoje? O que que a gente viu? A análise e a análise do consumidor. Legal, bacana. Obrigado, Hilda. Análise de mercado e do comportamento do consumidor. Tá, mas assim, esse é o tema da aula, né? O que mais que foi importante? Teve alguma coisa específica que vocês gostaram? Por exemplo, alguma coisa importante que vocês perceberam no macroambiente, ou alguma coisa específica da análise do comportamento do consumidor, ou até mesmo do análise de mercado? Saber poder avaliar melhor quando é algo político, poder perceber melhor o ambiente que a gente está para fazer melhor o nosso. Legal, legal, bacana. Escolher a melhor estratégia com base na análise de mercado, do macroambiente, né? Bacana, legal. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada pirâmide etária? A Raika, sim. Mas alguém ouviu falar? Emily, sim? Então, a pirâmide etária, ela está mudando de formato. Ela está deixando de ser uma pirâmide e está se tornando algo como um losango, assim, né? Ou seja, tem bastante adultos e poucas crianças no mercado. Que tipo de análise macroambiental, de mudança macroambiental que eu estou falando? É político, econômico, social ou tecnológico? A Hilda acha que é social, a Heloísa, Isabelle, Kemini, ok, perfeito. Exatamente, é social. Por quê? Porque a mudança de idade muda o comportamento de compra, muda a forma como o mercado age. Por exemplo, começou a aumentar o número de idosos. Isso pode ser, isso é uma oportunidade ou ele é uma oportunidade ou é uma ameaça? Hilda, você quer falar alguma coisa, Hilda? Professor, falta só 3 minutos para acabar a aula aqui e o laboratório vai ser utilizado. Tá bom, então. Então, vamos encerrar a aula de hoje, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela participação na enquete. Bons estudos. A semana que vem iniciaremos a aula com atividade e até semana que vem.